Boa tarde, estamos aqui para mais uma live do nosso quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho só o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Hoje o tema da nossa live é como ajudar seu filho com TDAH a planejar os estudos. Oi, Ana, seja bem-vinda. A live de hoje é uma continuação da de semana passada, quando a gente falou sobre organização de rotinas de estudo, e a gente chamou a atenção para a organização do espaço, do ambiente, dos materiais, que essa criança vai utilizar nessa rotina de estudo, né? O quanto é importante a gente se organizar, né? Ajudar a criança a se organizar em relação a esses materiais, a esse ambiente, porque essa organização vai ajudar a criança nessa concentração, nessa rotina diária, né, de estudos que a gente quer tanto implementar em casa e às vezes não acontece, a gente não consegue fazer funcionar porque tem elementos que acabam atrapalhando, né? Elementos distratores, né? Elementos que acabam roubando a atenção da criança com TDAH, que já é tão complicado a gente conseguir, e quando a gente tem algumas coisas aí atrapalhando, fica pior ainda. Ana, obrigada, né, pela sua avaliação aí, né? Foi excelente a live passada. Hoje a gente vai fazer uma continuação. A gente falou da organização do espaço, dos materiais, do ambiente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de estudo. Como que a gente faz para organizar esse plano de estudo com a criança com TDAH em casa? Lembrando que todas essas orientações também ajudam as crianças que não têm TDAH. Então, se você está aqui, né, não tem filho com TDAH, você também pode utilizar essas informações com seu filho aí na sua casa, que vai também ajudar muito, tá bom? Quando a criança tem TDAH, elas são mais importantes ainda, porque a criança com TDAH possui algumas características que, se a gente não levar em consideração, ele vai ter mais dificuldade. Mas se você utilizar com seu filho aí em casa, que não tem TDAH, também vai funcionar, ok? A gente está aguardando aí esses primeiros minutinhos, né? Esses primeiros 5 minutos, a gente sempre aguarda o pessoal ir entrando. As notificações vão chegando aí, a gente vai aguardando, mas eu já vou sinalizando aqui, fazendo essa retrospectiva do que a gente falou semana passada, que foi sobre essa organização de estudos. E hoje a gente vai falar sobre planejamento de estudos. Como a gente pode ajudar o nosso filho a se organizar, a planejar a sua rotina de estudos. Lembrando que a gente tem dentro do dia a dia da criança, né, atividades que são atividades para curto prazo e atividades para médio e longo prazo. E dependendo do tipo de atividade, pode gerar uma dificuldade maior ou menor na criança com TDAH, ok? A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos só aguardar mais um minutinho e a gente já começa. Essa semana eu tive que trocar o dia da live, né? O nosso quadro semanal é sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Só que essa semana eu tive que trocar para sexta, mas enfim, a gente está aqui. Bem-vindo, William. Seja bem-vindo. Obrigada. Ana tá pedindo aqui uma dica para adolescente TDAH que não gosta de escrever, só quer oralidade. A criança com TDAH, normalmente, ela não gosta de escrever. Isso aí é uma característica de bastante crianças com TDAH. Por quê? Primeiro, escrever exige muito esforço mental da criança e do adolescente também, né? Porque além da toda a questão cognitiva, das palavras, da ordem que essas palavras têm que ter na frase,
com as letras, a questão da ortografia, né, da organização sintática das palavras na frase, que ele tem que estar preocupado com essa questão cognitiva, ainda tem a questão motora envolvida na escrita. Então, muitas vezes a criança com TDAH, o adolescente, ele não quer escrever porque há um excesso de esforço, tanto mental quanto motor, na realização dessa tarefa. Então, isso acaba gerando uma resistência na criança, no adolescente TDAH. Agora, uma forma que a gente pode estimular isso é trazendo essa escrita para um contexto da criança, um contexto do adolescente, para algo que é do dia a dia dele. Porque quando eles veem sentido naquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles têm que fazer, eles conseguem se engajar melhor, tá? Então, Ana, procura temas que são do interesse dele, ou conscientizá-lo da importância dessa escrita, do registro, e trazer essa escrita para um contexto mais funcional, para situações reais do dia a dia, que aí ele vai sentir a necessidade de escrever. Porque realmente o adolescente vive, né, nós vivemos num mundo hoje que a escrita ela ficou um pouco em segundo plano. Né? Nós vivemos num mundo muito mais visual, no sentido das imagens, nós vivemos num mundo muito mais auditivo, porque os sons, né, os áudios, eles estão muito mais frequentes. Hoje a gente, para mandar uma mensagem para uma pessoa, a gente não manda mais uma mensagem de texto, a gente manda uma mensagem de áudio, às vezes até de vídeo. Então tudo isso faz com que essas crianças, esses adolescentes desse tempo, eles acabam não sentindo a necessidade da escrita. E aí, como eles não veem necessidade, eles acabam não se engajando muito nessas tarefas, tá? É isso aí, ó, trazer temas que eles têm interesse, porque aí faz com que eles consigam se engajar melhor, tá? E além de tudo, como eles não vão precisar pensar tanto na questão cognitiva, se preocupar tanto com a questão cognitiva, porque o tema já é de interesse, já é do domínio deles, eles vão realizar com mais... então se engajar mais nessas tarefas, né? Além de tudo, a gente também falou em umas lives atrás, se eu não me engano foi do diagnóstico, foi a primeira live, a gente falou sobre algumas características da criança com TDAH, e a gente falou que a questão da escrita, né, a questão motora, ela muitas vezes vem comprometida no TDAH, né? Inclusive é uma comorbidade muito grande no TDAH, problema com a questão da coordenação motora fina, né? Não só fina, mas a ampla também. Então, como eles muitas vezes têm essa comorbidade, essa dificuldade com a coordenação motora, às vezes a escrita para criança e adolescente com TDAH não é só uma questão de esforço mental, mas é também um esforço físico, né? Um esforço motor, porque às vezes dói a mão, cansa a mão. Então, muitas vezes eles pegam no lápis de forma errada ou pegam no lápis com uma pressão muito forte, e isso acaba doendo não só a mão, mas também o pulso, né? E acaba cansando muito, e aí eles acabam desistindo. Fora que a gente também tem uma outra questão, que é todo o reforço positivo ou negativo que essas crianças podem ter tido aí ao longo da vida, né? A gente sabe que as pessoas com TDAH costumam apresentar muito mais erros, né, ortográficos, erros na escrita, por esquecimento, por falta de atenção e tudo mais. E aí, ao longo da vida desse adolescente, ele pode também ter tido bastante reforço negativo em relação a isso, né, de ser chamado a atenção, ser criticado, e isso acaba fazendo com que ele desista de escrever, né, nem tente para não ser criticado mais, tá bom? Então tem algumas... a gente precisa investigar o porquê, né? Porque dependendo do porquê, a intervenção ela pode variar, tá bom? Mas comece com textos que façam sentido na vida dele, começa com textos que tenham a ver com temas que eles gostam, que isso costuma engajar bastante, tá bom? Então vamos começar? Então a gente hoje vai falar sobre planejamento de estudos. Então a gente já organizou o espaço, né, onde essa criança vai estudar. A gente já organizou os materiais, a gente já organizou com ele ali como que vai ser a mesa de estudo, o que vai ter nessa mesa, o que ele vai precisar para poder estudar. A gente já falou que o ideal é que essa mesa fique virada para a parede e que na frente, né, colada nessa parede de frente aonde ele vai sentar, fique ali o calendário semanal com as atividades aí
as atividades escolares que essa criança tem que dar conta naquela semana. Pode também ser feito um calendário mensal, tá? Mas se fizer o calendário mensal, procure fazer o semanal também, porque isso ajuda a ter essa noção do tempo mais concreto para eles. Um mês, às vezes, isso é muito abstrato, porque é um tempo muito longo. Mas é importante a gente ver qual o calendário fica mais adequado para o perfil do seu filho, ok? Então, como a gente falou sobre esse calendário virado, né, colado na parede, como eu até mostrei, vou até sair aqui da frente para vocês verem no meu, né? Aqui eu tenho a minha mesa de estudos, minha mesa de trabalho, e de frente, onde eu fico sentada, tem lá o meu planner semanal. Então, o ideal é que a criança com TDAH também tenha isso. A mesa, o ideal, né? A mesa virada para a parede, onde ele vai ficar ali visualizando todo o calendário semanal dele. Então, nesse calendário semanal é que a gente vai começar a organizar o planejamento de estudos dessa criança. É bom a gente reforçar que a criança com TDAH, né, o adolescente com TDAH, ele tem uma das dificuldades que ele tem, de todas as outras que a gente já falou, é a dificuldade de definir prioridades. Então, se você der lá para ele, né, um calendário com 2, 3 tarefas para ele realizar, com datas diferentes, provavelmente ele vai começar pelaquela que ele gosta mais, que ele se interessa mais. Ele não vai começar por aquela que tem um prazo mais curto, né? Por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem essa dificuldade de definir prioridade, aquilo que é prioridade no momento. Ele costuma a escolher aquilo que ele vai fazer pelo mínimo de esforço que ele vai ter e o prazer ou recompensa que ele vai ter naquele momento. Então, se ele tem lá a possibilidade de jogar ou de fazer a tarefa de casa, quando ele vai definir aquilo que é prioridade para ele, ele não define aquilo que é prioridade no sentido de importância. Ele define como prioridade aquilo que vai dar prazer para ele, aquilo que ele gosta mais de fazer, que ele vai ter mais facilidade para participar. Então ele vai acabar escolhendo o jogo e não o dever de casa, tá? E isso acaba gerando muito atrito dentro das famílias, né? Muito atrito em casa, porque as tarefas elas vão acumulando. Se a família, se a mãe, né, se a família não tiver ali o tempo todo como uma sombra da criança, como a agenda da criança, né, monitorando e controlando todos os prazos, a criança não cumpre os prazos. E às vezes ela sabe fazer a tarefa, às vezes ela até sabe que ela tem que fazer, mas como ela tem essa dificuldade de definir prioridades e também uma dificuldade com a organização temporal, ela acaba perdendo os prazos. Então é importante a gente organizar isso com a criança, desenvolver essa habilidade, que ela já tem dificuldade de forma natural. A gente precisa desenvolver essas habilidades para que ela consiga se organizar. No início, ela vai precisar muito da família junto, né? A família vai estar ali monitorando de uma forma bem constante. Mas com o passar do tempo, com a incorporação dessas rotinas, a criança começa a desenvolver uma autonomia e os pais vão começar a se desligar um pouco mais da criança com TDAH. Lembrando que a criança com TDAH, ela vai exigir muito mais dos pais em termos de vigilância, monitoramento, treinamento, do que uma criança que não tem TDAH. Geralmente é assim que acontece, tá? Então, talvez se a gente fosse implementar uma rotina de estudos com uma criança que não tem TDAH e a gente demorasse aí uma semana, com a criança com TDAH a gente demora um pouco mais, tá? Mas isso varia de criança para criança. Então, essa dificuldade de definir prioridades é algo que dificulta muito. E às vezes a mãe, não sabendo disso, ou não entendendo isso, acaba deixando na mão da criança a responsabilidade de se organizar e fazer as tarefas. Se organizar e estudar para a prova, se organizar e fazer os trabalhos para cumprir os prazos de entrega. E isso não acontece, isso vira briga, tem atrito, um estresse, porque vai chegando em cima da hora e aí tem que fazer correndo e faz de qualquer jeito, ou então não faz. Então a gente precisa ter essa consciência de que a criança com TDAH tem essa dificuldade e que ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de estratégias, de ferramentas que facilitem a vida dela para que ela consiga dar conta, porque sozinha ela não vai dar conta. Então, a dificuldade de definir prioridades é uma, e uma outra coisa que atrapalha muito a criança com TDAH
que é uma das características também do TDAH, que é a procrastinação. O TDAH ele tem uma tendência a uma procrastinação crônica. E assim, quanto mais o prazo de entrega for maior, maior é a tendência a criança com TDAH a procrastinar. Então, por exemplo, se ela hoje recebeu uma tarefa de casa que ela tem que fazer para amanhã, é menos provável que ela vá procrastinar do que se ela receber uma tarefa hoje para entregar semana que vem, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um mês. Então, assim, quanto maior o prazo, maior a tendência da procrastinação. E também, quanto maior for a exigência, né, para realizar aquela tarefa, né, o esforço mental para realizar aquela tarefa, quanto mais isso a tarefa exigir dela esforço mental e engajamento, também aumenta a tendência à procrastinação. Então, cada tarefa tem a sua característica. E se ela tem um prazo longo ou ela exige um esforço mental dessa criança com TDAH, ela vai tender a procrastinar. Vai deixar para a última hora, e como ela tem dificuldade com o tempo, essa última hora dela vai acabar perdendo o prazo mesmo. E às vezes não é nem porque ela não quer fazer, é porque ela vai empurrando para frente, vai deixando para depois, fazendo aquilo que não é prioridade, mas é aquilo que ela está a fim de fazer naquele momento, e aquilo que ela deveria fazer, ela deixa para depois e perde o prazo, ou faz correndo em cima da hora. Então a gente precisa criar esse ambiente, né, estruturado para que ela consiga dar conta dos prazos com ajuda, porque sem essa ajuda realmente ela vai se perder. E isso acaba gerando muita confusão, né? Isso é uma das coisas que os professores mais reclamam das crianças com TDAH, as famílias também reclamam, porque tudo deixa para a última hora, não consegue fazer, perde prazo, não entrega trabalho, não estuda para a prova. Você fala que ela tem prova no final na sexta-feira, é segunda-feira, e a mãe fica mandando ela estudar para a prova toda a vida e ela nunca estuda, porque ela não tem noção que segunda para sexta-feira tem tantos dias que ela precisa se organizar, ela não consegue se organizar sozinha. E como ela não consegue se organizar sozinha, ela nem começa a fazer. Ela simplesmente não faz, né? Então isso é uma característica muito grande das pessoas com TDAH. Não começar a fazer porque ela não sabe como começar. Não é que ela não sabe fazer a tarefa, mas ela não sabe como iniciar essa tarefa. E às vezes elas iniciam e desistem no meio do caminho, porque elas não sabem como se organizar para dar conta de terminar a tarefa, né? Perdem o interesse, perdem o foco e desistem. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque se a gente não dá essa estrutura para a criança, não ajuda a criança a se estruturar, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. E às vezes ela sabe o conteúdo, às vezes ela tem o conhecimento, mas como ela não cumpre prazo, não entrega trabalhos, não estuda para a prova, não faz exercícios, ela acaba ficando com baixo rendimento sem ter necessidade de estar com baixo rendimento, porque o conhecimento do conteúdo ela tem, dificuldade de aprendizagem ela não tem, mas ela acaba desenvolvendo uma dificuldade de aprendizagem por conta dessa rotina de estudo que falta para ela, dessa organização de estudos, né? Então a gente precisa entender isso para criar uma estrutura que ajude a criança com TDAH a não entrar no ciclo da procrastinação. E como é que a gente faz isso, né, na prática? Existem algumas orientações que eu vou dar aqui para vocês, né, orientações mais gerais, mas que são importantes, que já vão ajudar vocês no dia a dia. Primeira coisa, nós já organizamos o espaço, nós já organizamos os materiais, né? A criança já está ali com o calendário semanal. Eu vou usar o calendário semanal como exemplo, ok? Então vocês estão lá com o calendário semanal. O que a família deve fazer com essa criança? Ela deve começar a entrar num processo de conscientização, que a gente falou semana passada também, né? O poder da conscientização é muito grande, muito forte para criança com TDAH, é muito importante. Então a conscientização da importância dessa organização, desse planejamento, de que isso vai ajudar ele a superar as suas dificuldades, e que a família, a mãe, né, a família vai estar ali do lado, junto, ajudando essa criança a conseguir aí dar conta das atividades do dia a dia. Ele não vai estar sozinho, ele não vai estar sem alguém ali que possa dar esse suporte. Ele vai ter alguém
que ele pode recorrer, não para brigar com ele porque ele não conseguiu, mas para ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Laís, seja bem-vinda. Bom ter você aqui também. Então essa conscientização ela é muito importante. E uma outra coisa é o treinamento. Né? Então, no início, os pais vão ter que estar muito mais próximo dessa criança, fazer junto com ela, para que ela possa aprender, para que ela possa incorporar essas regras e essa rotina. Mas, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais automatizado na criança e os pais vão começar a se afastar um pouco mais. Claro que o monitoramento ainda vai continuar, vai ser necessário, mas eles não vão precisar estar tão próximo quanto no início. Tá? Então, no início, realmente é necessário que os pais estejam fazendo uma vigilância reforçada ali junto à criança, orientando, fazendo junto para que ele consiga aprender e incorporar essas regras. Então, como é que a gente vai fazer no início? Isso tem que ser feito, gente, todo dia, porque todo dia pode surgir datas novas, atividades, tarefas novas da escola. Então, vamos dizer que a criança foi lá, teve a aula online dela, ou foi na escola, no presencial, né? Foi lá, voltou para casa com as informações de que ela tem atividade de casa para fazer para o outro dia, ou ela tem um trabalho para entregar daqui a uma semana, ou ela tem uma prova daqui a 15 dias, enfim. Ela trouxe algumas datas. Então, o que a família vai fazer junto com a criança? Vai pegar essas datas e vai colocar essas datas no calendário. E aí o ideal, né, como eu mostrei aqui, né, eu vou até mostrar novamente, eu uso esse calendário semanal aqui, né, ele é impresso em folha 3, então ele é maior, ele é grande, você pode colar post-it, e ali você vai colocando cada dia da semana as atividades que precisam ser feitas naquela data. Então vamos dizer que segunda-feira ele tem que entregar um exercício, entregar um exercício de matemática, na terça ele tem um exercício de português e na sexta-feira ele tem um trabalho de história para entregar. Vamos imaginar que ele tenha isso. Então a família vai junto com a criança e vai vendo, ó, vamos lá, segunda-feira, escreve lá no post-itzinho, né? Atividade, exercício de matemática e cola lá na segunda-feira. Depois, terça-feira, exercício de português, cola na terça-feira. E na sexta-feira, trabalho de história e cola na sexta-feira. Colou todas as datas, a criança já visualizou a semana dela, você vai começar a indagar a criança quais são as tarefas que são prioridade, quais são as tarefas que ela precisa fazer primeiro. Então, assim, sempre estimular a criança a pensar a resposta e não você dar pronto para ela. Se você disser para ela que ela tem que fazer o de matemática primeiro e depois fazer o de português, porque o de português é para entregar no outro dia, ela nunca vai desenvolver esse senso de prioridade, né? Então a gente precisa estimular isso, já que a gente sabe que é uma dificuldade do TDAH. Então o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar, ó, ele vai estar visualizando ali os post-it e você vai perguntar, olhando aqui na semana, segunda, sexta-feira, o que você acha que a gente deveria fazer primeiro? O de matemática, o de português ou de história? E aí ele vai falar, sei lá, o de matemática. Por que você acha que é o de matemática? Essas perguntas vão fazendo a criança pensar e elaborar estratégias e elaborar raciocínios acerca daquela situação. Ah, porque ele está aqui na segunda-feira, porque vem primeiro, porque está colado na primeira coluna. Enfim, ele vai dar a resposta que ele achar lá da lógica dele. E aí você, realmente, ó, isso aí. Então essa aqui é a atividade de segunda-feira. Então como a gente vai ter que entregar ela primeiro, a gente vai primeiro fazer essa, para depois a gente fazer a outra, para depois fazer a outra. Enfim, isso vai ajudando a criança a desenvolver esse senso de prioridade, tá? Rose, seja bem-vinda também. Obrigada aí pela sua presença. Então, fez a transposição das datas para o calendário, depois trabalhou com essa criança qual é a noção de prioridade, vamos então utilizar um método que a gente chama de método de... Deixa eu só beber uma aguinha que minha garganta tá coçando. É um método de trabalho em etapas. Por que a gente tem que fazer esse método de trabalho em etapas? Porque as tarefas elas vão variar de prazo, não é isso? Tem tarefas que ele vai ter que fazer para o dia seguinte, que são super
prioritárias, né? Ele tem que dar conta rápido, mas tem tarefas de médio e longo prazo. Por exemplo, a atividade de história lá da sexta-feira ou uma prova daqui a 15 dias. Então, se ele não dividir essa tarefa em etapas de elaboração, ele não vai conseguir concluir. E vai acontecer, sabe o quê? Se ele for acompanhar o calendário, ele vai deixar para fazer o trabalho de história só na sexta-feira, ou então na quinta-feira. Ele não vai fazer nos outros dias, e aí ele vai acumular. Entenderam? Se ele tem uma prova daqui a 15 dias, se ele olhar no calendário que a prova está marcada só naquela data, ele vai estudar só naquela data. Então a gente precisa antecipar as ações dessa criança. Então se ele tem, hoje é sexta-feira, e ele tem um exercício para fazer para segunda-feira, quando que ele tem que começar esse exercício para ele dar conta de terminar até segunda? Tem que ser na segunda? Não, tem que ser antes. Então você vai organizar antes da data os dias que ele vai fazer essa atividade. Assim como o de terça e assim como o de sexta. Provavelmente ele vai ter que fazer um pouquinho do de segunda, um pouquinho do de terça e um pouquinho do de sexta. Entendeu? Isso, Ana, olha, isso é uma dica assim que poucas pessoas fazem, realmente, tá? Por quê? Porque e assim, é uma coisa que eu vou falar por mim, é uma coisa que as pessoas e eu, né, particularmente, sempre tive dificuldade para usar agenda. E eu não tenho TDAH. Mas eu sempre tive dificuldade para usar agenda, por quê? Porque quando eu pegava a agenda, né, eu pegava lá uma agenda comum, né, e eu abria lá na página lá do dia 14 de agosto. 14 de agosto, eu anotava lá que eu tinha uma live para fazer. Só que, vamos dizer que hoje era 10 de agosto. Então eu só ia olhar a página no dia 14 quando fosse chegar dia 14. Eu não ficava olhando as páginas seguintes. Então eu não me preparava para a live. Entendeu? Então esse planner, né? Vou até mostrar aqui para vocês o que eu uso. Só um minutinho. Esse aqui de trás é um planner semanal. Tem as colunas com cada dia da semana. Mas eu tenho também o meu planner, né, aqui, que é o planner semanal. E o que o planner semanal ajuda? Porque aqui, por exemplo, vamos dizer que hoje fosse segunda-feira, vamos dar um exemplo, tá? Que hoje fosse segunda-feira. Quando eu abrisse aqui no dia de segunda-feira, eu ia ver toda a minha semana, eu ia saber que hoje é segunda, mas daqui a 2 dias teria uma atividade, daqui a 3 dias teria outra. Então eu já ia me programando para aquelas tarefas do restante da semana. Entendeu? Isso aí, o plano é ideal por conta disso, tá? Porque dá essa noção de tempo, essa noção de passagem de tempo e de tempo curto, médio prazo, tá bom? Então, quando a gente passa essas datas ali, a criança ela começa a perceber essa noção de tempo. E aí, o que a gente faz quebrando as tarefas? Então, vamos imaginar lá o exemplo que a gente deu do trabalho de história que tem que entregar daqui a 7 dias. Daqui a uma semana ele tem que entregar um trabalho de história que se resume em ler 10 páginas do livro e fazer um resumo no final. Vamos dizer que esse é o trabalho de história. Ele tem que ler 10 páginas e fazer um resumo no final. Se ele deixar para a última hora, que é a tendência do TDAH, né, procrastinar e deixar para a última hora, ele não vai conseguir ler 10 páginas e muito menos fazer o resumo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa tarefa em microtarefas para que ele dê conta durante a semana. Então, por exemplo, se ele tem que ler 10 páginas e fazer um resumo, a gente pode dividir. No primeiro dia ele lê 4 páginas, no segundo dia ele pode ler mais 4 páginas, no terceiro dia ele pode ler mais 2 páginas que estão faltando e fazer um rascunho lá do resumo dele. No quarto dia ele pode revisar e passar limpo o rascunho. Se a gente organizar dessa forma, ainda vão sobrar 3 dias. Ele vai terminar a tarefa antes do prazo e ele ainda vai ter 3 dias caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, enfim, apareça outra tarefa mais urgente. Ele vai ter aí 3 dias de carta na manga aí que ele pode usar. Então,
cada divisão de tarefa vai depender, né, da capacidade de execução do filho. Então, 10 páginas talvez ele não dê conta de ler num dia, mas 4 páginas pode ser que ele consiga ler. Ah, mas ele não dá conta de ler 4 páginas, mas 3 páginas ele dá conta de ler? Então, a gente vai fracionando a tarefa de acordo com a capacidade de execução da criança também. Porque não adianta também a gente querer exigir muito e ele também não dá conta. E aí o que a gente vai fazer quando a gente fizer esse fracionamento da tarefa? A gente vai pegar o seguinte, eu vou afastar aqui um pouquinho só para mostrar, tá? Então vamos dizer, ó, que sexta-feira é quando a gente tem que entregar o trabalho. A gente vai pegar e vai colocar um post-it na segunda-feira, né, de que ele tem que ler 4 páginas. Depois na terça ele tem que ler mais 4 páginas. Então a gente vai colocando em cada dia da semana qual é a meta que ele tem que executar. Qual é a parte da tarefa que ele vai ter que executar, né? E aí esse visual, que até a Ana colocou aí, né? O visual funciona, exatamente. Esse visual vai ajudá-lo a se organizar durante a semana para dar conta daquela tarefa. Então ele vai fazer um pouquinho na segunda, ele vai fazer um pouquinho na terça, ele vai fazer um pouquinho na quarta, na quinta, na sexta-feira o trabalho está pronto. Entenderam? Então colocar o post-it com a meta colado em cada dia. E aí a criança executou lá, leu as 4 páginas da segunda-feira, ela conseguiu fazer. O que a gente faz? Pede para ela ir lá no post-it, tirar o post-it e jogar fora. Essa sensação de cumprimento de tarefa vai ajudar a criança com TDAH a se engajar mais ainda na tarefa. Por quê? Toda vez que ela arranca o post-it, ela vai dando um reforço positivo para ela. Ela vai dando uma recompensa imediata. E isso vai dando uma sensação de prazer para ela que vai fazer com que ela se engaje na execução do restante da tarefa. Entendeu? E ela vai sentir assim, tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Então, essa questão do post-it é legal, é uma estratégia muito interessante com o TDAH, porque ele vai colocando ali e ele também vai tirando. E toda vez que ele tira, ele tem essa sensação de dever cumprido, de que ele conseguiu atingir o objetivo. E no final da semana, o que vai acontecer? A planilha lá, o planner dele vai ficar sem post-it nenhum. Então ele atingiu todos os objetivos. Agora, o importante disso tudo, né, a gente organizar isso com a criança, a gente faz o treinamento, monitora, acompanha, ajuda a criança, mas a gente tem que ter em mente, os pais têm que ter em mente de que a criança, ela não vai atingir a perfeição. Ela pode chegar lá no final da semana com nenhum post-it colado, tendo cumprido todas as etapas, todos os compromissos dela? Sim, ela pode, mas nem sempre isso vai acontecer. Pode acontecer dela não dar conta de todas as tarefas. E isso, gente, é algo que a gente precisa entender que faz parte do processo. Então, o que a gente tem que valorizar, né, na hora que a gente está trabalhando com essa organização de rotina? Seja da criança com TDAH ou seja criança que não tem TDAH. O nosso foco principal é o esforço da criança. É o engajamento dela e o esforço que ela coloca na execução. E não a perfeição da execução. Então, o nosso objetivo é que ela se engaje, que ela se esforce para cumprir. E não que ela cumpra tudo 100% e não tenha erro e não tenha dificuldade. Ok? Essas estratégias, elas são estratégias que ajudam a criança com TDAH. Elas são de suporte, mas elas não vão eliminar o sintoma. Né? Então, quanto mais estratégias a gente utilizar, testar e validar naquela criança, melhor. A gente vai testar e vai ver se aquela criança se adapta àquela tarefa, né? Àquela estratégia. E se ela se adaptou, ela vai começar a utilizar essa estratégia para superar as suas dificuldades no dia a dia. Ok? Os pais, né, dentro dessa organização, eles devem verificar diariamente o andamento das tarefas do dia. Então, se você foi lá, organizou lá as micrometas de cada dia, né, do que ele tem que fazer em cada dia. Então, o que os pais devem fazer? Depois que ajudaram a criança a se organizar, né, já estão ali orientados, fazer o acompanhamento.
né? Então vamos lá, no final do dia, vamos fazer o checklist. Você conseguiu atingir essa meta? Ok, conseguiu, ótimo. Então vamos lá, parabéns, dá aquele reforço, né? De que ele conseguiu, enfim. Valoriza, reconhece o esforço dele, reconhece que ele conseguiu e tudo mais. Se ele não conseguiu dar conta de 4 páginas, ele só conseguiu ler 3, enfim, e você percebeu que ele empregou esforço na realização, mas mesmo assim ele não conseguiu, valorize isso também, né? Olha, você não conseguiu ler as 4 páginas que a gente definiu, mas eu percebi que você se esforçou, que você tentou e você conseguiu ler 3, parabéns, vamos lá, amanhã a gente vai tentar de novo. E aí aquela página que ficou faltando, ela precisa ser reorganizada para o dia seguinte, né? Então, qual é o papel dos pais depois que eles organizam tudo isso junto com a criança? É fazer um monitoramento, orientar essa criança caso ela esteja encontrando alguma dificuldade na realização das tarefas, né? E fazer os ajustes necessários. Às vezes ela está lendo 4 páginas e para ela está sendo muito rápido. Talvez no dia seguinte, ao invés de colocar só 4, pode colocar até mais, né? Para que ela termine antes e fique com tempo livre. Então esse ajuste no fracionamento ele vai acontecendo também durante a execução da tarefa. Mas isso vai depender da participação dos pais, né? Vai depender dos pais estarem ali monitorando, percebendo ali o que está rendendo e o que não está rendendo. Sônia, seja bem-vinda. Então, essa organização e esse monitoramento dos pais, né, principalmente no início, enquanto a criança ainda está aprendendo, ainda tá se desenvolvendo, ele é essencial. É essencial. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença se essa criança vai ou não conseguir se organizar e entrar, né, aderir a essa rotina de estudos. Agora, eu vou fazer uma lembrancinha aqui que eu falei no início, né? Mas eu vou chamar a atenção novamente. Sempre colocar a criança participando do processo. Não é que porque os pais vão estar ali presente, né, no início ali de forma bem presente mesmo, ali fazendo junto com a criança, orientando a criança, acompanhando, monitorando, que os pais têm que fazer pela criança, né? Então eu dei o exemplo lá, né, da definição de prioridades. Você colocou lá o post-it, marcou com a criança, né? Você foi lá na agenda e viu com ela, ó, segunda-feira, dia 17, segunda-feira, tem um trabalho, tem um exercício de matemática. Pede para ela escrever no post-it. Não escreve você, né? A não ser que ela ainda não saiba escrever, mas se ela sabe escrever, pede para ela escrever no post-it, pede para ela colar no plano. E vai lá, onde está segunda-feira? Aí ela vai, segunda-feira tá aqui, aí vai lá e cola. Assim, quando ela também terminar de fazer a tarefa, vai lá, tira lá o post-it que você já terminou essa tarefa, pode tirar. Então deixa a criança fazer, você vai estar ali orientando, vai estar ali ajudando, dando suporte, monitorando e não fazendo pela criança. Né? Pergunta para ela, ó, tem duas tarefas para você fazer, uma na segunda e uma na terça. Qual que a gente tem que começar primeiro? Qual que é a prioridade? É da segunda-feira. Não, se ela falar que é da terça, vamos lá, da terça. Mas qual que você tem que entregar primeiro? Ela, é da segunda. Então, se da segunda você tem que entregar primeiro, se a gente começar a fazer o da terça, vai dar tempo? Então, você vai fazendo perguntas para ela se dar conta de que a atividade de segunda-feira é prioridade, né? Então, procurem trazer sempre a criança para perto de vocês, mas evitando a tendência que os pais, né, que o adulto, não só pais, mas o adulto tem de dar ordem para a criança, de dizer para a criança como e quando ela tem que fazer. Porque às vezes a gente está ali junto com a criança, chama a criança para participar, mas a gente dita a regra o tempo todo, dita a ordem o tempo todo. A gente fala o tempo todo como, quando e onde ela tem que fazer. Não deixa a criança pensar, não deixa a criança chegar às suas próprias conclusões, né? Então,
Não fique preso em dar ordem, mas estimule o cumprimento dos combinados, estimule o cumprimento das responsabilidades. E esse estimular a criança, né, esse fato de você estar estimulando a criança, vai acontecer principalmente se você fizer perguntas que vão aí ativar a memória dela, que vão fazer ela pensar, que vão fazer ela raciocinar e chegar às suas próprias conclusões. Pode ser que essas conclusões não estejam adequadas. E aí você vai ali junto com ela dando dicas, orientações, dando sugestões, para que ela consiga perceber por conta própria, né, com a sua ajuda, óbvio, mas que ela consiga perceber aquilo que é prioridade para ela, porque senão ela não vai desenvolver isso sozinha. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui pra gente falar. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a essa questão do planejamento, podem colocar aí pra gente poder responder, tá bom? Mas de qualquer forma, né, de um modo geral, seria essa informação que eu queria passar para vocês. Esse planejamento do que a criança precisa fazer e quando ela precisa fazer e como ela precisa fazer, é importante que os pais estejam junto com ela. Sozinha ela não vai conseguir. Então, muitas vezes as crianças não fazem as tarefas porque elas não sabem por onde começar. Elas ficam perdidas por, né, o que começa a fazer, por onde ela começa, e ela acaba não fazendo. Se aquilo vai dar trabalho para ela, se aquilo vai exigir dela mentalmente ou de forma, né, na parte motora, ela vai criar uma resistência. Tudo que dá trabalho para a criança e que não dá prazer para ela, não é algo que ela está afim de fazer, vai gerar resistência. E gerando resistência, ela acaba entrando no ciclo de procrastinação. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar essa criança, né, com estratégias que vão facilitar a vida dela. Não é fazer por ela, mas facilitar a vida dela, ajudando a ela encontrar uma forma de executar as tarefas nos prazos sem que isso desgaste muito ela, né? E também não desgaste tanto a família, porque a família fica tão desgastada quanto a criança, né? Porque ela não faz, porque ela não quer fazer, porque ela não dá conta, porque ela perdeu o dia de prova, porque ela não estudou para a prova, porque ela não entregou o trabalho, enfim. Então, organizem dessa forma, peguem as tarefas que são prioridades, né? Que são tarefas que têm prazo curto, que é para o outro dia, e essas tarefas têm que estar no topo da lista para essa criança realizar. E as tarefas que têm prazos de 2, 3, 4, 5 dias, né, que são que a gente chama de tarefas de médio prazo, essas tarefas precisam ser quebradas, fracionadas em micro etapas. Senão, ela não vai dar conta. Se você deixar para ela fazer ler o texto de história e fazer o resumo na quinta-feira, mesmo que você tenha a quinta-feira inteira para ela fazer isso, para ela entregar na sexta, ela não vai dar conta. Ou vai ser um estresse muito grande você com seu filho para que ele consiga fazer. Por quê? Porque vai exigir muito dele. Vai exigir muita atenção, muita concentração, muito raciocínio, muita contenção, né, do corpo para ficar ali sentado mais tempo para fazer aquela tarefa. Então quebre aquela tarefa em várias microtarefas, divide as 10 páginas do livro, né, em 2, em 3, em 4, dependendo da condição que essa criança tem de se engajar e realizar, e coloca um pouquinho cada dia, que vai facilitar com que ele consiga fazer, e ele conseguindo fazer, isso vai ser um reforço positivo que vai gerar um combustível para ele se engajar nas próximas, e ao mesmo tempo, se você coloca um pouquinho cada dia, isso vai gerando uma rotina. E quando a gente gera uma rotina, a tendência é a criança automatizar aquela tarefa. E aí ele consegue, aí, com o tempo, tornar aquilo algo automático. Sem que você precise ficar mandando, pedindo, né? Então, se você deixa a criança estudar só nos dias que ela tem prova, ou só na semana que ela tem prova, só na semana que ela tem trabalho para entregar, ou só no dia que tem dever de casa, ela não vai desenvolver essa noção de rotina, né? Essa noção de que ela tem que fazer um pouquinho cada dia para que ela possa ter o resultado final completo.
É exatamente isso, Ana. É trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. É um pouquinho cada dia. Tem uma pessoa que eu acompanho, né, aqui no Instagram. Até já falei sobre ele, né? Já dei a dica, né, das pessoas que gostam, né, e que têm interesse de TDAH acompanhar, que é o Yuri Maia, do TDAH Descomplicado. E ele, quando ele fala do TDAH, e ele tem TDAH, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala o seguinte: olha, a criança com TDAH, ela demora mais para incorporar as regras, para automatizar rotinas e tarefas, né, passo a passo e tal. Então ela vai precisar que a família repita muitas vezes a mesma informação, a mesma orientação, né, a mesma rotina. Por quê? Porque quanto mais a gente repete, mais aquilo vai ficando gravado, até que uma hora aquilo grava de vez e fica. Então ele fala o seguinte, que é como se fosse você estivesse pintando uma parede. Quando você dá a primeira demão de tinta, a parede está pintada, mas ela ainda fica, né, com algumas manchas, ainda dá para você ver um pouco o fundo dela e tal. E aí você precisa fazer o quê? Dar mais uma demão de tinta. E aí quando você vai dando mais uma, a parede ela vai ficando mais uniforme, ela vai ficando com a tinta mais bonita, ela vai ficando, né, mais lisinha, enfim. Então, conforme as demãos de tinta você vai colocando, a parede vai ficando mais bonita, mais uniforme. A mesma coisa a criança com TDAH. Quanto mais você repete, né, você coloca ali as informações, não de uma forma mecânica, né, ficar repetindo do mesmo jeito, mas quando você traz aquilo, você fala uma vez, fala a segunda, fala a terceira, da forma correta, né, com as estratégias corretas, a tendência é aquela criança começar a incorporar e automatizar aquelas informações. A Sônia está dizendo aqui, ó, que está usando as dicas no planejamento dela de estudo do curso online. Isso aí, Sônia. Então, assim, essas orientações, a gente está focando aqui em crianças, né, por conta, né, do nosso objetivo aqui, falar com mães de crianças com TDAH, mas elas também servem para crianças que não têm TDAH e elas também servem para nós adultos, né? Eu mostrei aqui, eu uso o planner, né? Eu mostrei aqui o exemplo, uso o planner de papel também, né? E uma outra coisa que eu uso, não vou conseguir mostrar aqui porque o celular tá gravando aqui a live, que é o Google Agenda. O Google Agenda é um calendário no celular. Você pode usar também no computador, mas é um calendário no celular que também é muito bom. Porque assim, eu tenho aqui o meu planner, mas nem sempre eu estou aqui na minha mesa de estudo para olhar, né, e para ver o que eu tenho e o que eu não tenho. E assim, eu já não tenho mais, né, 15 anos. Eu não sou mais novinha para ficar lembrando de tudo. Tem coisas que a gente esquece, porque são muitas coisas que a gente tem que fazer durante o dia, né, durante as semanas. Então, o que acontece? Eu coloco ali as principais, não coloco tudo, mas eu coloco as principais ações do meu dia lá no Google Agenda, e aí o Google Agenda ele emite um alarme para quando tá próximo. Eu programo esse alarme, se é meia hora antes, se é um dia antes, se é 10 minutos antes, né? Então eu programo ali o alarme e ele me avisa das principais, me lembra das principais tarefas do dia. Então é importante. O Google Agenda é uma ferramenta legal para nós adultos utilizarmos no dia a dia, mas a gente pode usar com criança? Pode. Pode usar com adolescente? Pode, adolescente que gosta, né, de celular, mas a gente tem que ver se essa ferramenta vai ser adequada para o seu filho, porque tem crianças que elas podem muito bem se organizar com o Google Agenda, mas se elas começarem a mexer muito no celular, elas vão ter um distrator ali e ela não vai conseguir prestar atenção mais no que ela tem que fazer, porque ela pegou o celular para olhar o compromisso que ela tem naquele dia. E aí do compromisso do Google Agenda ela já passou para o WhatsApp, do WhatsApp ela já passou para o Instagram, do Instagram ela passou para o Facebook e pronto. Vai estudar? Não. Porque o celular para ela, para aquela pessoa, para aquela criança, aquele adolescente, funciona como um elemento que vai distrair, que vai tirar ela do foco. Então não é adequado utilizar o Google Agenda para essa criança. Mas se ela, né, essa criança ou adolescente não tem essa dificuldade, é uma ferramenta muito legal, né, que pode ser utilizada também. Mas o ideal, gente, que independente de usar o Google Agenda, utilize o planner visual, porque esse visual
ele vai ser muito mais, vai facilitar muito mais a vida do seu filho, porque além dele estar ali podendo recorrer visualmente, né, e aprendendo ali, lembrando das coisas, ele também vai, deixa eu só salvar aqui, gente, uma coisinha rapidinho. Ele também vai fazer com que a memória dele comece a funcionar, porque ele está ali vendo a informação visual, e a gente, nessa informação visual, a gente tem uma tendência a gravar, né? Fica ali registrado na nossa memória. Ele não está só falando o que ele vai ter que fazer, ele não está só de uma forma abstrata sabendo o que ele vai ter que fazer, né? Ele também está vendo, e essa informação visual também está sendo registrada no cérebro dele. Então faça o plano visual, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Ana, obrigada. Bom, fico feliz que as dicas estão te ajudando, né? Precisando de mais alguma dica, mais alguma orientação que não, né, que não foi dada hoje, manda um direct, pergunta, né, que a gente na próxima live a gente responde, a gente conversa sobre isso. Esse universo do TDAH ele é bem amplo, tem muitas coisas pra gente falar, mas vocês tendo dúvidas é só colocar lá no meu direct, que semana que vem a gente conversa, tá bom? Vamos partindo aqui pro final, a gente já tem pouco tempo. Eu quero agradecer a participação de todos que estão aqui, agradecer aí quem está acompanhando a gente toda semana. Essa semana foi uma eventualidade a gente fazer na sexta-feira, eu precisei trocar o dia, mas o nosso quadro semanal acontece sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Semana que vem a gente vai estar aqui novamente, né? Vamos conversar sobre TDAH. Eu não vou divulgar ainda o tema, eu sempre falo no final da live qual é o tema. Eu não vou divulgar ainda porque eu já fechei o tema, mas eu ainda tô um pouquinho assim na dúvida se eu vou falar sobre esse tema ou se eu vou entrar com outro, mas vai ser algum tema relacionado à questão de autorregulação emocional, manejo de comportamento, vai ser alguma coisa relacionada sobre isso, tá bom? Eu só não quero fechar direitinho para não falar uma coisa e depois acontecer outra, mas vai ser voltado a essas questões, e a gente se encontra então na próxima quinta-feira às 17 horas no nosso quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora. E eu quero aproveitar para convidar vocês aí que são mães de crianças com TDAH, aí lá no link que está na minha bio, e participar do nosso grupo de mães de crianças com TDAH, um grupo onde a gente coloca ali várias dicas, orientações específicas de manejo de comportamento, de como você pode lidar melhor com seu filho no dia a dia. Então, se você é mãe, tem um filho com TDAH ou um filho que você está aí investigando, suspeito, né, tem suspeita que tem TDAH, vai lá no link, tem lá grupos de mães de crianças com TDAH. Entra no nosso grupo, faça parte dessa comunidade que você vai, junto com as outras mães, junto comigo, poder desenvolver diversas estratégias para lidar com o seu filho no dia a dia. Tá bom? Obrigada pela participação de todas e até a próxima. Tchau, tchau!